Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para a EBD de domingo. Seja muito bem-vindo, tá? É um prazer enorme estar contigo nesta manhã de domingo. Bom, para darmos início, vou mostrar aos irmãos aí como que nós estão acostumados, alguns estão acostumados, outros nem tanto, mas enfim, vamos lá. A programação da Escola Bíblica Dominical, ela está nesse QR Code que vocês estão vendo na tela, tá? Ou nesse link aqui, conforme eu estou no mouse aqui, ó, sinalizando. Então, tanto faz você apontar o link, o QR Code, como preencher o link, você vai ter a programação de toda a EBD da IBNC Cajuru. Tranquilo? Com relação à aula de hoje, nós estamos com esse scan aqui de QR Code também. Então, se você quer ter acesso à aula de hoje, você aponta o teu celular aí para esse QR Code e pronto. Tá? Nós vamos ter nossa primeira aula aí de um novo livro que vocês vão estar me acompanhando. Então, nós vamos estudar um pouquinho mais. E qual é este livro que nós vamos dar início nesse domingo a respeito de Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. Os irmãos não têm esse livro por causa da pandemia, né? Mas vão acompanhando também o livro de Esdras e Neemias. É uma história super gostosa de ler, não são livros longos e são bastante envolventes. Então, eu de cara recomendo aos irmãos a leitura desse livro, tá? Porque nós vamos estar envolvido com toda a história de Esdras e Neemias. São, acredito que 17 lições ao longo. Terminamos, né, o outro livro que nós estávamos estudando, que era de Tiago, foi bastante edificante. E hoje estamos marcados aí a começar com Esdras e Neemias. Antes de darmos andamento à lição, convido a todos aí a se acomodarem no sofá, não sei onde você está, na cama, enfim, seja a forma que você está, se acomode, vamos acalmar nosso coração essa manhã de domingo maravilhoso e vamos orar antes, né, a Deus pedindo discernimento de tudo que vai ser falado aqui e que essa lição de hoje venha trazer edificação ao nosso coração e nossa mente. Tranquilo? Então vamos orar. Convido aos irmãos a baixar a cabeça, fechar os olhos, para que a gente possa ter uma conexão melhor com Deus. Deus de grande poder e misericórdia, Senhor dos senhores, Rei dos reis, nós clamamos a Ti, Senhor, essa manhã de domingo, para que o Senhor possa entrar com providência através do Teu Espírito Santo e trazer a nós, Senhor, mais discernimento do que o Senhor quer falar conosco esta manhã através dessa lição. Somos grato, eterno e poderoso Deus, pelo Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Somos gratos, Senhor, por essa igreja, a Igreja Batista Nacional do Cajuru. Somos gratos por nossos pastores e liderantes. Abençoe a cada um, Senhor Todo-Poderoso. Obrigado, Deus Altíssimo, pela liberdade que temos em estudar, aprender mais sobre a Sua palavra. Abençoe toda a EBD, os professores, os alunos, Senhor, as lições que serão dadas, tanto na EBD dos adultos, casal, infantil, jovens, juniores, em nome de Jesus, que Sua boa mão esteja sobre todos eles, Senhor, para que possamos aprender mais da Sua palavra, ó Deus misericordioso. Assim pedimos, Senhor Deus. Amém. Tranquilo? Muito bem. Vamos então vamos avançar. Como eu disse, primeira lição, restaurando a nação eleita. Nessa primeira lição, nós vamos dar uma introdução a respeito de Esdras e Neemias, um pouco de história, um pouco de reflexão, né, a respeito do que vem pela frente a partir da lição 2, entrando mais especificamente. Tá? Bom,
Dentro do embasamento bíblico, o que nós temos aqui é o nosso texto básico, ele está em 2 Crônicas 36, do 11 ao 21. É o que vai dar um norte, né, com relação ao que nós vamos estudar. Então eu convido aos irmãos aí, o 2 Crônicas está lá no Velho Testamento, né? E aí você abre sua Bíblia, nós trazemos aqui sempre a ideia de praticarmos a, a procura do livro que nós queremos ler na Bíblia, né? Na Bíblia aqui, ó, física, para que a gente possa manejá-la bem, né? Manejar aqui a nossa espada, né? Então, para que você possa manejar bem a espada, você tem que praticá-la, né? E aí, 2 Crônicas, capítulo 36, 36 é o último capítulo do 2 Crônicas, que está ali um pouco antes de Esdras, um livro antes de Esdras, né? E nós vamos ler aqui, ó, do 11 ao 21. Me acompanhe, por favor, irmão, nessa leitura. Era Ezequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios. E contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas. Até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa de seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu nas suas mãos. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os seus tesouros da casa do Senhor, e os seus tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou Nabucodonosor à Babilônia, né? E queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servo deles e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Tá, então, a lição de hoje está toda pautada em cima desse texto que nós lemos e você acompanhou. Tá? Já no texto devocional, eu peço que o irmão leia, né, para também meditar nele, que está lá em Jeremias 38, 14, 28. Por uma questão de tempo, a gente não vai ler. Versículo-chave, já não precisamos abrir. Esdras é o seguinte, o livro pós 2 Crônicas aí, e lá no 1:2 diz o seguinte: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Aqui é logo após, nós vamos ver, né, Nabucodonosor, ele invade lá, né, e pega o reino que estava na mão de Zedequias. Depois de um tempo vem o rei da Pérsia e toma de Nabucodonosor, e em seguida começa a restauração de Jerusalém. Tá? O alvo da lição: mostrar que a justiça de Deus pune a maldade do seu povo, mas a sua misericórdia abre caminhos para a sua restauração. Né? Então, aqui nós vamos ver bastante disso.
acabava que Deus punia no Velho Testamento os povos que afastavam-se dele, mas antes disso acontecer, né, irmãos, sempre lembrando que Deus era extremamente misericordioso, extremamente. Quando ele entrava com essa providência de punição, era porque realmente não havia mais o que salvar, né? E antes que o povo se perdesse, ele escolhia dar uma freada grande aí no povo, né? Um sustão assim, para que todos voltassem à palavra dele, né? Todos voltassem à justiça dele. Tá? Bom, seguindo aqui, ó, aí do que o aluno vai ser capaz, né? De aprender. Uma coisa só, é, bem específica, bem pontual, que a lição cuida, que é o quê? O que nós temos que ver nessa história? Que Jesus é o grande restaurador de nossas vidas. Todo momento Jesus usa misericórdia e tem restaurado nossas vidas, colocando a gente em prova, muitas vezes em situações, para que a gente se arrependa e ele não nos perca, né? Porque é aquela coisa, né? Qual é o valor que a gente foi comprado? Nós somos comprados, né? Valor de sangue de Jesus. Ou seja, nós não escolhemos Jesus. Ele nos escolheu. Então, como ele pagou um preço muito alto, né? A maioria dos irmãos sabe disso, que é com o sangue dele, não teria sentido ele não lutar por nós, mesmo que quando o nosso coração se endurece e nos viramos contra Deus. Sofremos as consequências? Sim, a respeito disso, né? Sofremos, mas Jesus é sempre misericordioso e paciencioso, então ele vai lá e nos restaura. Então, esta história de Neemias e Esdras, ela vai nos levar, né, num cenário da misericórdia de Deus para com o povo. Ok? Bom, mas antes da gente prosseguir aí, meus irmãos, e entrar de fato na lição, eu quero contar um pouco da história para a gente se situar, né, dentro do cenário de Esdras e Neemias. Então, o que aconteceu, né? Um pouco de história aí. Vocês vão ver duas figuras aí no trono. Essas imagens estão num mosteiro lá na Espanha, perto de Madrid, onde está lá, além de Davi e outros reis, está aí Josias e Manassés, tá? E aí como é que começa? Vamos lá. O rei Manassés, ele não foi legal também com Deus, né? Ele foi mau. Mas ele gerou Amon, que casou com Gedida, né? Vocês estão vendo aqui no quadrinho aqui do lado, tá? E este casal aqui gerou Josias. Amon também não foi um rei bacana, tá? Mas Josias, ele foi um rei bacana. Ele foi um rei que assim, creu no Deus, né, de Israel. E quem fez ele entender da história de Deus e temer a Deus foi a mãe dele, a Gedida, porque pelo pai ele seria mais um rei mau, né? Josias fez muita coisa, restaurou muita coisa no povo na época lá, na tribo de Judá. Ele restaurou toda a orientação de Deus, tirou toda a idolatria, né? Mandou exterminar todos os deuses lá. E, enfim, ele fez grandes obras boas para Deus e prosperou o reinado dele, né? Aí ele teve dois filhos, que foi Joacás e Jeoaquim, tá? Nesse interim já nasce o profeta Jeremias, tá? E o rei Zedequias, né? Por que eu coloquei aqui toda essa história? O Jeoaquim gerou Joaquim e o rei Zedequias, todos reis. Aqui, a partir de Josias, todos esses reis aqui foram maus novamente perante a Deus. E Zedequias está num destaque aqui, por quê? Porque ele foi o último rei, tá? Que entrou no exílio babilônico de 70 anos. Então, quando o rei Zedequias foi deposto, aí nós encontramos a história, entra, né, Esdras e Neemias, tá? Como providência de Deus.
Jeremias, nesse período, meus queridos, ele estava falando em nome de Deus, dizendo aos reis que se convertessem novamente, porque ele ia cumprir, nós vamos ver depois algumas passagens, a profecia que tinha dado sobre os 70 anos de exílio, né, se eles não se convertessem. Inclusive, na época de Zedequias, Jeremias profetizava muito isso, porque já estava, o negócio já estava pegando fogo, vamos dizer assim, né? Joaquim já tinha caído na mão de Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha encarregado Zedequias de ser o rei de Judá, e Zedequias não estava fazendo o que Nabucodonosor queria, além de não fazer nada do que Deus queria, porque Deus usava Nabucodonosor para controlar essa situação do reino de Judá. E o profeta Jeremias também entrou na jogada e falou para Zedequias que era para ele se entregar, né, a Nabucodonosor numa boa e tal, porque ele não ia morrer e Deus ia economizar muita situação lá, os príncipes, a nação. Mas ele não quis saber, desobedeceu, e com isso ele foi o último rei, né, dentro dessa linhagem aqui, que fez com que Jerusalém fosse totalmente destruída. Tranquilo? Então, aqui um pouco da história, porque é importante saber? Para a gente entender qual é o contexto que Esdras e Neemias tinham herdado e qual é o contexto que eles vão ter que trabalhar, né? Qual era o cenário que eles tinham que trabalhar, né? Então, eles já pegaram uma situação desastrosa de reinados anteriores, tá? Mesmo profetizado por um homem de Deus chamado Jeremias, né? Então, em cima disso, eles, além de reconstruir, eles tinham que, a parte física, eles tinham que reconstruir também a parte espiritual, porque, obviamente, que todos esse povo que viveu no tempo do rei Zedequias, de Joaquim aqui, eles tinham heranças, né? Heranças, tinham gerações, né, que aprenderam justamente o que não deveriam aprender, tá? Então tá aí um pouco de história, só para a gente relembrar, para poder entrar no Esdras e Neemias, bastante importante saber um pouco disso, de onde vem, né, e para onde irão, né, e qual é a herança que receberam esses dois. Tranquilo? Muito bem. Um pouquinho agora, falando um pouquinho de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias eram grandes líderes do povo. Por isso, né, a gente encontra bastante aí lições onde principalmente focam o que? A liderança dos dois, né, para ser como exemplo em nossas igrejas. Antes, entretanto, de estudar, né, a perspectiva de liderança, é necessário considerar o aspecto histórico dos livros. Então, falamos lá dos antepassados deles, agora nós vamos falar deles. Então, vemos lá em Daniel 5, 24 e 31 e Crônica, segunda Crônica 36, do 17 ao 22, a queda do Império Babilônico e o fim dos 70 anos do exílio judaico. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Primeiro, por muito tempo, Nabucodonosor serviu para Deus como um regulador, né, do povo dele, para que o povo não se perdesse, porque ele era um grande, ele tinha um grande reinado em toda aquela região lá, e todos temiam esse rei, porque ele tinha grande força bélica, tá? Mas, para não entrar no detalhe, Nabucodonosor também andou pisando na bola com Deus, tá? E aí o que Deus fez? Ele, como ele tinha prometido 70 anos, então ele veio com o rei Ciro, tirou o Nabucodonosor da jogada, né, e resgatou o povo de Israel, que passados 75 anos de cativeiro, eu acredito assim que eles aprenderam bem que se afastar de Deus não era um bom negócio, correto? Muito bem. Aí o que aconteceu? O rei Ciro, como diz aqui, ele também foi usado por Deus, inclusive Deus falou com ele. E ele tem aqui, ó,
já houve anunciado a libertação dos judeus no final do livro do 2 Crônicas. Ali não nos deu nenhum detalhe sobre a ação libertadora dos exilados. Então nós vamos ver que 2 Crônicas fala sobre essa libertação, mas não dá detalhe. Daí entra Esdras e Neemias, tanto o livro como eles, né, que preenche essa lacuna detalhando as ocorrências do regresso dos judeus à sua terra. Porque o Ciro, ele falou que queria restaurar Jerusalém, conforme Deus tinha falado para ele fazer, e ele inclusive chama as pessoas dizendo, né, quem gostaria de enfim, fazer essa empreitada aí, e ele tinha liberado. Bom, dentro desse contexto, o que nós podemos aí entender, né? Situação histórica. Desde 2 Crônicas 10, percebe-se a crescente decadência moral, política e espiritual da monarquia judaica, né? Causa do exílio. Vamos voltar um pouquinho e vamos falar a respeito do que causou para a gente entender bem por que Deus prometeu 70 anos. Primeiro, a desobediência aos mandamentos da lei de Deus, como eu já tinha dito, né? Desde o tempo de Moisés, ele conta aqui, Deus já tinha advertido em sua palavra que o que acarretaria as nações, vários castigos, até mesmo o desterro, isto é, serem espalhados entre as nações. Está lá em Deuteronômio 28, 32 e 36, onde Deus fala sobre a desobediência e o que pode acontecer. Outra coisa que pegava muito na época, idolatria, contendas e divisões, né, não bastavam. O povo e os reis partiram para outras práticas maldosas e devastadoras. Com raras exceções, ao longo do tempo, sempre faziam o que era mal aos olhos de Deus. Assim, as coisas se complicavam, provocando a ira de Deus. E o dia mau chegou, né? No caso, então, o que ele quer trazer aí? Toda essa história nesses pontos aí, de 2 Crônicas, que estão vendo, onde ficava apontando várias vezes que o povo não ouvia, né? Bem diferente de hoje, né, irmãos? Divisões, rebeldias, ninguém liga mais para Deus, uma série de coisas que a gente sabe que não agrada a Deus, está fora da orientação bíblica, né? Lá acontecia da mesma forma e Deus também ficava avisando o povo a respeito disso, que não estava legal e que algo ruim ia acontecer. Experiências dos judeus no exílio. Daí o que aconteceu? O que eu falei, os irmãos já sabem. Com tudo essa situação, os judeus foram para o exílio. E aí, qual que é a parte negativa disso? Primeiro, a dispersão das famílias hebraicas, né? Com isso, perde-se muito na cultura, né? No laço familiar, né? Na tradição. Outra situação é a perda da convivência dos benefícios espirituais em ambiente próprio, como o Templo de Jerusalém, que lhes causou humilhação, tristeza, choro e saudade. Então, aqui fica como diz, fica uma reflexão para nós que há sim necessidade de ter uma igreja, há sim uma necessidade do convívio do povo de Deus num templo, né? Porque é onde troca as experiências, é onde o culto a Deus é bem estabelecido, enfim. Então fica uma situação aí. Para eles, negativamente aqui no exílio, eles não conseguiram mais se reunir dentro de um templo, sentiram muita falta disso. Perda da liberdade demonstrada no silêncio da música sacra, né? Tão parecido nos cultos, enfim, grande transtorno no patrimônio histórico, que se perdeu tudo, porque eles destruíram tudo, anotações, casas, enfim, pinturas, né? E com certeza a moral espiritual, que está aí, ó, no 2 Crônicas também, em 2 Reis, trata bastante e fala com detalhes a respeito disso, né? E olha a importância também, e ficou negativo, a situação deles o quê? Perderem a liberdade de canto, de louvor. Então, vejam só, passado tantos anos, ainda temos essa formação. E é necessário, porque é uma formação estabelecida por Deus. Ter templo, ter louvor, ter culto, reunião entre os santos, né? Ter a liderança sacerdotal. Então, isso é uma organização, uma gestão de Deus, né? Que não se perdeu, que é necessário. Tanto é que nós vamos mais para frente que a primeira situação de restauração vai ser o templo, né? E as positivas?
Apesar dos pesares, claro, tivemos situações positivas nisso. Aprenda que a palavra de Deus não, né, é, que realmente Deus castiga os rebeldes e restaura os arrependidos e que Deus não se zomba. A primeira coisa aí que eles viram e sentiram na pele, né? Tá lá em Jeremias 24, 4, 10, Isaías 42, 26, Gálatas 6, 7, fala a respeito disso. Que de Deus não se zomba, né? E a palavra de Deus tem grande valor, né? Tem grande valor. Houve a disseminação religiosa, porquanto o culto foi descentralizado de Jerusalém e acabou por influenciar outros povos, palácios, reis, gentios, como o caso de Ananiel, Neemias, Esdras e outras cortes babilônicas e medo-persa. Então, com essa dispersão, claro, eles conheceram outras pessoas. E aí, né, houve o quê? Olha só como com Deus tudo funciona redondinho, né? Tudo funciona bem encaixadinho. Com esse exílio, a parte positiva foi que eles conheceram outros povos. Bom, arrependido do que eles fizeram, sabendo do poder de Deus, sabendo a importância de restaurar a sua vida com Deus, óbvio que o coração deles estava cheio de boas intenções. Daí começavam a falar para outros povos sobre Deus, né? Alcançando assim os estrangeiros, né? Que não pertenciam do povo de Israel, mas que se se identificaram com a palavra e começaram a adorar o Deus de Israel. Então, trabalho missionário, gente. Aí, ó, Deus, as pessoas não sabiam, mas eles estavam num trabalho missionário, um pouco desastroso, né, para eles, esse trabalho missionário, podia ser algo mais tranquilo, eles precisaram ser exilados, mas é uma realidade. Deus aproveitou, não deixou o povo lá sem fazer nada. Aprenderam a arte do comércio e deixaram de ser apenas agricultores como antes na Palestina. Deus também fez o quê? Nesse exílio, nessa prova para eles, né? Também capacitou esse povo, aprendendo mais a arte do comércio e outros tipos de comércio e outros tipos de manufatura e outros tipos de profissões. Então, meu querido, às vezes a gente, por algum motivo, estamos numa prova ou, no caso, não a prova, mas estamos aí num período meio de deserto, vamos assim chamar, né, como eles aqui, por alguma coisa que ainda você está se ajustando com Deus, mas ó, você não está, nem eu, nem você, não estamos esquecidos. De alguma forma, Deus está nos capacitando, Deus está nos aproveitando até no nosso sofrimento. Até quando nós achamos, não é que nós achamos que tenhamos sido abandonados por Deus. Não é verdade. Está aí a prova do povo que achava que Deus tinha esquecido dele, mas não. Deus estava capacitando eles para coisas melhores, né? Até com o próprio Deus. Foram disciplinados com o horror da idolatria babilônica. Curaram-se da idolatria de uma vez por todas. Em tudo isso, a providência preparava o caminho ambiente para a chegada do Messias por meio do povo do judeu. Eles também viram o quê? Viram que a idolatria não é legal, porque nessa época, lá no exílio, a idolatria era uma coisa horrorosa, mesmo como diz a palavra. Por que horrorosa? Porque envolvia sacrifício de crianças, de pessoas, queimavam, cortavam, comiam, enfim, coisas que deixavam eles assustados, né? E aí Deus fala no coração, isso é o resultado da idolatria. Quem que quer isso, né? Ninguém quer. E aí, bom, isso no exílio. Vimos lá então pontos positivos, pontos negativos e vimos também que Deus trabalha independente da nossa situação, né? Deus está sempre trabalhando no nosso coração, nossa mente e nos preparando para algo melhor. Tá? E a volta? Então, a volta do exílio não significou o abandono de Deus para com seu povo. Foi sim apenas uma dura lição em resposta a uma insistente e deslavada rebeldia e desobediência. Tá aí, acabamos de falar isso, né? Lá em Isaías 44, 20, 22, 26, 28,
isso 200 anos antes, como está aqui no texto, Deus já havia decretado a volta dos judeus à sua terra e a restauração do seu país. Esdras e Neemias relataram em seus livros o cumprimento prático dessa promessa de Deus na vida dos exilados. Então, o próprio Esdras e Neemias, eles chamaram a atenção a respeito dessa profecia de Isaías, né, que já estava acontecendo. Né? E aí fica uma reflexão no quadro abaixo, aqui vocês podem ver. Qual a reflexão? Quais problemas têm afastado o povo de Deus dos caminhos do Senhor atualmente? Quais são? Estamos vivendo várias situações aí, né? Que o povo de Deus está deturpando, né? Seja a história de casamentos mistos, de casamento homoafetivo, economia cheia de corrupção, deturpar a palavra do Senhor, enganações, enfim. Exemplo é o que não falta, exemplo ruim é o que não falta nesse mundo afora, né? E cada um de nós é responsável, como corpo de Cristo, a corrigir os erros que nos afastam de Deus. Então, outra situação que nós vamos decorrer na história de Neemias, principalmente de Neemias, é justamente isso, que mesmo vendo a situação ruim, ele não se isentou de entrar na história para fazer uma história diferente. Então, é o que nós temos que fazer também. Não cessar de falar da palavra de Jesus e do que agrada a Jesus. Né? Então, nós, evangélicos, nós temos que entender, como Jesus, nós amamos todas as pessoas em todas as condições. Mas algumas condições nós não concordamos com ela. Né? Por quê? Porque não é o que Deus quer para a pessoa. Então nós vamos odiar o comunista ou outra situação partidária, política, ou outra situação de gênero, ou outra situação de pensamento ou de idolatria, né? De outros deuses. Não, nós vamos amar essas pessoas. Né? Mas, se elas quiserem ouvir o Deus que nós servimos, elas, como eu, talvez como você, nós vamos, essa pessoa vai ter que se limpar de toda a enganação de Satanás, de todo o lixo do pecado. Foi o que aconteceu comigo. Eu não sou de um berço evangélico, né? Eu vim da Igreja Católica, mas eu vim bem sujo perante a Deus de pecado. Então, na Igreja Batista Nacional do Cajuru, eu entrei em 2003 num processo de limpeza, né? Jesus me limpou com o sangue dele e assim eu comecei a entender mais a palavra, né? A vontade de Deus e andar mais no caminho dele. Então é assim que funciona. Tá? E aí, quais são os problemas que têm afastado o povo de Deus dos caminhos do Senhor atualmente? Pensa aí e veja o que você, meu irmão, pode entrar na briga como Neemias entrou, para restaurar, né? Não é para destruir, é para restaurar. Bom, e aí o papel dos dois líderes, né? Esdras e Neemias eram homens. Olha o perfil de um homem de Deus, honesto, fiel a Deus, ao rei e aos compatriotas, né? Nós temos que se defender. Nós, crentes evangélicos, que professamos a mesma fé, que lemos a mesma Bíblia, que acreditamos mesmo em Jesus Cristo, nós temos que defender, né, nossos direitos, a verdade de Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer, não podemos ficar em cima do muro. Né? Quando pinta uma situação que não agrada a Deus, nós temos que nos posicionar. E eles eram assim. Tá? Embora gozassem de privilégios na corte, eram muito sensíveis ao sofrimento do seu povo. E dele não se esqueceram. Também não abandonar o povo. Né? Cristão, nós temos que apoiá-lo. E Esdras, quem era Esdras? Pertencia à tribo de Levi, era da linhagem sacerdotal. Seu pai, o sacerdote Seraías, fora morto quando tomada de Jerusalém por Nabucodonosor, está lá em Esdras 7:1, 2 Reis 25, 18 e 21. Então, Esdras, ele era o pastor, né? Além de profeta, era pastor. Quanto a Neemias, parece ter nascido nos dias do cativeiro.
Era moço de qualidade morais e espirituais invejáveis e gozava igualmente de muito prestígio perante o rei Artaxerxes. Este rei, ele era uma espécie de um secretário do rei lá, né? Então ele já nasceu lá servindo o rei, então ele estava fora, né? Ele é longe de Jerusalém, mas ele era de Israel, não esqueceu, né? E aí que entra toda a história dele que nós vamos ver nas lições que virão. Agora, o importante aqui, que eu até grifei aqui, meus irmãos, os dois estavam credenciados para a tarefa da restauração, tanto pelo poder dos céus como da terra. Vejam só, quando nós vamos fazer um trabalho missionário, um trabalho na igreja, um trabalho junto à comunidade, nós temos primeiro que ter certeza de que Deus está no negócio. Porque se Deus estiver no negócio, acontece que nem Neemias. Ele vai também ser autorizado pelo rei, né, no caso de Neemias, pelas autoridades. E mais, você vai conseguir recursos para o seu trabalho. Foi o que aconteceu com Neemias aqui, né? Pois eram homens. Agora, qual é a condição dele? Oração, jejum e lágrimas. Então nós vamos ver também na história de Neemias, antes dele sair, ele não, quando ele soube da situação do povo, ele não saiu que nem um desesperado ali, assim, sem um plano. Não, a primeira situação dele foi o quê? Orar, jejum e lágrimas. Também, vocês vão ver com mais detalhe, não percam, como diz, né, os programas de TV, não percam os próximos capítulos, tá? Vocês vão ver com detalhes a história de Neemias, fantástica história, para você que não conhece, sugiro para você que conhece, leia novamente o livro, que Deus sempre fala mais alguma coisa, tá? Então, suas tarefas eram o quê? Complementares entre si. Educação e vigilância, né? Segurança para o povo, o tempo da cidade. Então, eles se dividiam aqui, vocês vão ver aqui, ó. Um cuidava da parte espiritual, Esdras, e outro fez a parte física, ali reconstruindo o plano, com a estratégia, com os recursos, tá? E dentro disso aí, o que nós vemos como temas religiosos? Dentro do bloco de continuidade histórica do povo, nós podemos ver que o povo chamado por Deus para ser abençoado e ser uma bênção para o mundo. Assegurar a continuidade do povo e os padrões previstos por Deus. Deus despertou líderes como Esdras e Neemias para garantir seus propósitos. Então, tudo isso aconteceu dentro dessa situação aí. Pureza religiosa. Esdras foi envolvida por quê? Porque ele tinha pureza religiosa. Reordenação do povo de acordo com a lei de Deus, porque o povo estava sem orientação nenhuma. Resolveu o problema de casamentos mistos, né? Reparou as estruturas para ter uma nação próspera e estável. Então, veja lá, era um problema esse casamento misto lá, né? Inclusive eu tenho lido reportagens a respeito disso e cada vez mais estão incentivando novamente essa situação. Lamentável, né? E aí, usando os meios de graça, leitura da palavra para todo o povo, exercício da oração com maior comunhão com Deus, adoração a Deus em clima de avivamento, autorização legal do rei, garantindo liberdade para executar a obra nacional. Então, aí já entrou um pouco de Neemias, né? Ele ganhou um monte de coisa lá e autorização do rei para pegar um monte de material no caminho dele até Jerusalém para reconstruir, tá? Então veja quanta coisa aí Deus fez com Neemias e Esdras dentro desses temas religiosos aqui, né? Então, basicamente é o que? Leitura da palavra de Deus e retomar os cultos, o que foi ensinado. Então, não é uma repetição, né? Ter igreja, louvor, hora do dízimo, hora da palavra, né? Hora da bênção. Isto tudo não é repetição, né? Não pode ser algo sem temor. Por quê? Porque isso é uma situação que vem desde o Antigo Testamento e Deus vem batendo em cima. E cada vez que a gente abandona aí, cada vez que a gente abandona ir à igreja, assistir ao culto, praticar, né, toda o rito que Deus nos ensinou, a parte da ceia, o dízimo, as ofertas, cada vez que a gente abandona isso, a gente está saindo diante de Deus, né? A gente está se afastando de Deus.
E isso tudo foi restaurado naquela época. Então, meu querido, se você está me ouvindo pela primeira vez, se você está meio, como diz, angustiado, meio desanimado aí, é, faça que nem Esdras e Neemias. Se restaure, né? Comece a orar, procure novamente a palavra de Deus, comece a ler, deixa o Espírito Santo falar contigo, que eu tenho certeza que se essa tristeza, essa dúvida, essa angústia for um exílio, você vai sair dela, com certeza. É o que aconteceu e vem acontecendo. E aí um pouquinho do tempo que o rei Ciro, né? Quem que é o rei Ciro? Aqui ele prefigura a pessoa de Cristo na segunda vinda, fazendo cair a grande Babilônia com seu poder satânico e assumindo o controle dos reinos do mundo para a libertação definitiva do povo de Deus. Está lá em Apocalipse 11:15 e 18:1. Tá? Embora gentil, olha só que interessante, o rei Ciro, após fazer cair quase invencível poder babilônico, porque Nabucodonosor andou pisando na bola com Deus, e de outros povos da terra, entendeu que foi a mão de Deus que o fez, para que Ciro abrisse caminho aos exilados rumo a Jerusalém. Para tanto, muito se empenhou na reabilitação do povo de Deus. Olha aí, Deus usando um gentil, né? E Ciro, com o coração aberto, entendeu isso, né? Bom, se Ciro, gentil, com o coração aberto, o rei, normalmente o rei tinha o quê? Ele tinha o rei, a tendência, né, da autoridade assim nesse nível é ficar muito cheio de si, né, achando que ele é o todo-poderoso. Esse rei tinha um coração bacana, ouviu Deus, entendeu que era Deus, né? E aí uma outra reflexão, quadrinho aqui embaixo: o que você e eu temos feito para se manter puro diante de Deus? Assim como na época Esdras e Neemias, também precisamos nos dedicar à leitura bíblica, novamente chamando a atenção. Aliás, essa lição toda vai chamar a atenção, e é a função da EBD em todos os níveis dela. É fazer o que? A prática da leitura bíblica, meu irmão. É extremamente importante. Se você não está lendo a Bíblia, aproveite a EBD para praticar. Né? Tá aí 2 livros que você pode matar já, Esdras e Neemias. Né? Então, a oração contínua, a adoração sincera para cumprir a missão que o Senhor tem para nós. Então, não é difícil. Né? Nós é que fazemos ficar difícil. A orientação, desde que Deus colocou Adão na terra, é o quê? Oração, jejum, arrependimento e obediência a Ele. Né? Nada além disso. Então, nós temos que permanecer e não podemos deixar que aconteça o quê? Que o mundo, né, com as suas ofertas tentadoras, nos converta a ele. Né? Claro que vai ter coisa que aos nossos olhos parece muito bom, mas aos olhos de Deus não é. E nós temos que resistir, porque se aos olhos de Deus não é, só pode ser pecado. Né? E aí, partindo, meu amado, para a conclusão, e a conclusão aqui está bastante interessante, bastante expositiva. Ela diz o seguinte: é impossível separar Esdras e Neemias da realidade em que viviam. Então, os dois se encontraram, foi na mesma época, e os dois se completaram em matéria de missão, porque um foi o quê? Esdras, parte espiritual, Neemias, parte estrutural. Né? Assim como eles, também vivemos em um tempo e em um país corrompidos pelo pecado e carentes de graça de Deus. E temos várias histórias aí de países que tiveram grandes avivamentos, tipo Inglaterra, próprio Estados Unidos, né? Outros países aí que estão se afastando, né? Deixando de praticar a boa obra do Senhor. E também temos outros que estão voltando e outros que estão sendo conquistados também. Esdras e Neemias não ignoraram essa necessidade de seu tempo e não se deixaram corromper. Antes mesmo de serem líderes chamados por Deus para guiar o povo escolhido, eram pessoas comuns. Lembrando, Esdras e Neemias eram pessoas comuns como eu, como você. Eles também tinham as mesmas vontades da época, né? Eles também tinham as mesmas tentações. Tá? Trabalhadoras, mas tinham um diferencial, eram servos piedosos de Deus. Nunca deixaram de acreditar em Deus. Tá? Os temas religiosos que aparecem ao longo desses 2 livros da Bíblia
nos mostram como é fundamental nos firmarmos nas bases da fé. Certamente esses dois livros tiveram que trabalhar a pureza religiosa e os meios de graça em suas próprias vidas para então ajudarem o povo de Deus e se reerguer, né? Vejam só, eles também, enquanto faziam o que Deus queria, eles também foram edificados. Então, participar da obra também edifica, mesmo que você tenha conhecimento suficiente para aquilo. Ah, não vou assistir a IBD porque eu já leio a Bíblia, já pratico, sei bem. Olha, eu quero dizer por experiência que a cada lição eu tenho uma nova revelação de Deus para a minha vida. Então, não vou participar de um ministério, casais, enfim, ajudar na igreja, porque eu já sei como é que é. Mas veja só, é a chance que você tem de ser reedificado novamente, né? Assim como Deus chamou trabalhadores comuns para servi-lo, ele também pode nos chamar. A questão que fica para nós é, atenção para a reflexão aí, estamos vivendo como servos piedosos de Deus? Essa é a pergunta para mim, para você, para que a gente reflita através do Espírito Santo se de fato nós nos encontramos nessa situação. Servos piedosos. Amém, meu querido? Bom, como toda chamada, nós fazemos aqui Escola Bíblica Dominical Infantil. Às 10 horas começa. Coloque lá no canal do YouTube, né? É um canal YouTube, você tem que colocar Geração Escolhida IBNC e vocês vão ver lá a historinha, principalmente a criançada, e eu peço a colaboração de cada um que está aí com o seu sobrinho, neto, filho, colocar lá na frente da TV, ligar no YouTube, que eles vão escutar hoje. A história de hoje é Deus envia ajuda, Êxodo 1, do 1 ao 22. Amém? Temos que ensinar as crianças no caminho do Senhor, né? Desde cedo, para que elas não se desviem. Nossa obrigação, né? Fazermos isso. Muito obrigado a todos vocês pela participação aqui, mais um tempo com Deus, né? Através da EBD, aqui na Igreja Batista Nacional do Cajuru. Convido vocês, domingo que vem, segunda lição, entramos com mais conteúdo a respeito de Neemias e Esdras. Ressalto, maravilhosa essa lição, não perca nenhum capítulo, você vai adorar. Eu já li esse livro várias vezes, achei muito bacana mesmo. Amém, meu querido? Um excelente domingo para você, com a sua família aí, debaixo das bênçãos do Senhor. Vamos orar? Então, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos nos concentrar através do Espírito Santo. Louvado seja, Senhor Deus, por essa aula. Glória te damos, porque tu és bom e tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Senhor, por mais um tempo aqui, aprendendo mais de ti. Abençoe a nossa nação, abençoe, Senhor, a nossa igreja, em nome de Jesus, que sejamos todos contigo, Senhor, porque tu és o caminho da verdade e a nossa salvação. Amém? Um grande beijo para vocês, que Deus abençoe a todos e até domingo que vem, né, gente? Não esqueçam, hein? Valeu, abraço!